Olá, povo de Deus, lindo dia para vocês em nome de Jesus. Hoje vamos para o capítulo 34, 35 e 36 do livro de Jó. Nossa caminhada está firme para a honra e glória do Papai do Céu. No capítulo 34 chegamos à seguinte conclusão: aos olhos de Deus todos somos iguais. Amém? Por isso, veja bem, todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Por que então seríamos melhores uns que os outros? Não tem condições, porque se eu sou a imagem de Deus, você também é a imagem de Deus, que diferença existe entre mim e você, se aos olhos dele todos fomos criados sob o mesmo status, imagem e semelhança de Deus? Percebe? Você é mais imagem de Deus do que eu sou mais imagem de Deus do que você. Não tem cabimento esse tipo de ideia. Então por que nós seres humanos, tendo esta igualdade diante do nosso Criador em grau de importância e em grau de representatividade, se somos iguais, porque tratamos uns aos outros ao longo da história em métodos tão diferentes? Quer um exemplo disso? O massacre em relação aos que os nazistas fizeram com os judeus, por exemplo. Qual é o direito que nós temos de fazer com uma civilização aquilo que foi feito? Qual é o direito que nós temos, por exemplo, de escravizar um povo, como foi então o relato da escravidão durante tanto tempo na história do nosso planeta? Ei, pessoas que eram colocadas em navios e tratados feito lixo, em viagens que duravam meses em direção a um continente diferente daqueles em que eles se originaram. E aí a comida lançada lá de qualquer jeito, os indivíduos fazendo suas necessidades no mesmo lugar onde dormiam, e aqueles que não resistiam e morriam permaneciam nos porões dos navios em estado de putrefação juntamente com aqueles que tentavam sobreviver. Ei, que condição é essa que um ser humano outorga para outro ser humano e ainda consegue dormir com a consciência tranquila? É para você perceber quão baixo nível desce o ser humano distante de Deus, e ainda você duvida de que coisas piores do que estas ocorrerão nos momentos finais da história desta terra, por intermédio da perseguição que se desencadeará e profeticamente é anunciado pela palavra. Eu não duvido nem um pouco, sabendo como foi o comportamento do ser humano ao longo da história e quão bárbaro e duro este ser humano foi uma vez que estava distante de Deus. O que você imagina? Que não é possível acontecer situações semelhantes ou pior ao encerrar a história profética deste planeta? Ei, se prepare, esteja pronto. Assim é o ser humano distante do Senhor, se torna bestial e demoníaco quando entende que um é melhor que o outro, quando um é superior do que o outro, e essa foi a razão da rebelião no céu. De repente, aquele anjo começou a se achar superior aos demais e, resultado, estabeleceu-se o grande conflito no qual estamos inseridos até hoje, mas que receberá um ponto final em nome de Jesus Cristo. No capítulo 34 de Jó, fica claro, todos somos iguais, parecemos iguais a uma peça, as peças do jogo de xadrez. Tem o peão, tem a rainha, tem o bispo, mas acabou o jogo, vai todo mundo para a mesma caixa. Você pode ter até o rei, ter a rainha, ter o operário, ter o empresário, mas no final vai todo mundo para a mesma caixa, que é um caixão num lugar chamado cemitério. Então perceba que no verso 19 do capítulo 34, temos isso de modo bem claro: quanto menos aquele que não fez acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Ou seja, é o apelo para a concepção da ideia de igualdade. Eu sei que um é rico e um é pobre, mas a nobreza está em tratar a todos de modo good, de modo muito bom. Sabe por quê? Porque isso revela a grandeza a despeito da diferença social existente hoje. Ok? Que história é essa de cumprimentar só quem tem dinheiro na sua igreja? Que história é essa de tratar bem só aquele que financeiramente é melhor desenvolvido? Temos que tratar as pessoas não por aquilo que ela tem, mas por aquilo que elas são. São o quê? Imagem e semelhança de Deus. Prestemos atenção nisto para tratarmos as pessoas com todo o respeito que elas merecem, com todo o amor que precisam ser tratadas,
porque nisto seremos caracterizados verdadeiramente como discípulos do Senhor. Chegamos no capítulo 35 de Jó, e Eliú, de modo lamentável, no versículo 13, está descrevendo um Deus distante, e ele denomina no verso 13 do capítulo 35 o clamor dos aflitos como sendo gritos vazios. Por acaso conhecemos um Deus que, ao ver o clamor de um aflito, encara este clamor como grito vazio? Que concepção é essa que Eliú tem de Deus? Absurda. O Deus que se revela na palavra não é um Deus que se porta desta maneira. Quando você dá uma olhada, por exemplo, em Isaías 57, verso 15, lá você percebe que Deus habita com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Eliú está dizendo que ele não atende o clamor dos aflitos, e Isaías está dizendo que ele habita com aquele que está com o espírito abatido para lhe fazer vivificar. Ei, eu prefiro acreditar no Isaías do que acreditar no Eliú. É exatamente isso. Eliú está falando uma argumentação de sua própria consciência. Isaías está revelando a verdade por intermédio do Espírito de Deus. Então, Deus busca todo aquele que o clama. E se você clamar ao Senhor, por mais triste que você estiver, Ele vai se dar a revelar a você. Aliás, o que existe é o texto que levanta-se diante de nós, e com muita alegria eu cito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eliú não cessa. No capítulo 36 ele continua batendo com força. E agora a agressão, para mim, é a mais veemente de todas. Olha quão baixo esse indivíduo desce conforme suas palavras. Ele diz assim, do verso 8 ao verso 10 do capítulo 36, e eu já digo: sangue de Jesus tem poder. Olha o que ele diz: e se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, está falando do Jó, preso em grilhões, amarrado em cordas de aflição. E se você está passando por maus bocados, é você, ele está falando de você. Você está vivendo o vale da sombra da morte, cordas de aflição te prendem, Eliú está falando de você. A você que está passando pelo vale da sombra da morte e cordas de aflição, olha o que o Eliú está dizendo. Então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Você prevaleceu no pecado e por causa disso você está amarrado com cordas de aflição. Abre-se-lhe também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Está sofrendo? Então se converta da sua maldade. Ô senhor Eliú, você bateu com a cabeça, meu filho? Então você olha para Cristo Jesus, que está preso em cordas de aflição, você olha para Cristo Jesus, que está preso em grilhões, você olha para Paulo e Silas aprisionado à meia-noite, com os pés amarrados no tronco, com as costas dilaceradas por chicotadas encostadas no chão. Enfim, você olha para Estevão sendo apedrejado, aí você pode dizer, especialmente se tratando de Cristo, a frase que Eliú coloca: abrem-se-lhes também os ouvidos para a sua disciplina de Deus. Ordena-lhe que se convertam da maldade. Viu, Jesus? Você não se converte da maldade, então está em cordas de aflição. Viu, Estevão? Você não se converte da maldade, está em corda de aflição. Viu, Paulo e Silas? Você não se converte da maldade, está em corda de aflição. Viu, Jó? Você não se converte da maldade, está em corda de aflição. Ei, esse cara de boca fechada seria um bom poeta, porque de boca aberta ele só abre a boca para falar besteira. Ei, eu me lembrei, sabe do quê? Das palavras de Salomão num texto de Provérbio, que agora esqueci até o texto, que diz assim: como vara de espinho na mão de bêbado. É a palavra mal colocada. É exatamente o Eliú. Suas palavras saem como uma vara de espinhos na mão de um bêbado. Você imagina um bêbado com uma vara de espinho, que tragédia que ele vai ocasionar. É esse Eliú aqui. Que Deus nos ajude a sermos mais prudentes com nossas palavras. Aliás, a sermos como Jesus nos ensinou: simples como a pomba, prudente como a serpente. Deus nos abençoe, graça e paz. Amanhã tem mais, estamos juntos.